seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seu áudio está desligado. Obrigado, Sofia. Estão ouvindo agora? Sim? Sim. Muito bem. Então, mais uma vez, a gente dá as boas-vindas a todos vocês, né? Até aqui, Deus tem ajudado para que a gente continue firme todos os sábados, né? Sabendo que não é fácil para cada um, né? Que todo mundo tem seu compromisso, tem suas atividades, mas com a graça de Deus a gente vai continuar aí até o dia que for necessário, tá? E começando o encontro também, pessoal, avisando a respeito do anúncio que foi feito essa semana pela Diocese, em relação ao retorno das missas, né? Então, no final deste mês, a partir do dia 31 de julho, né, as missas vão retornar presencialmente, né? Só que aí com algumas medidas de segurança. Só que, por enquanto, os nossos encontros ainda não têm previsão, né? Assim como as escolas, né? Existe a questão da aglomeração, que é muito grande. Então, até lá, a gente vai permanecer com esses encontros virtuais, tá bom? Falar também a respeito que, durante o encontro, é importante que vocês deixem o microfone desligado, tá? E quando, na hora da apresentação, sempre tem um aí que está fazendo aí um desenho na tela, tá? Então, vamos evitar, porque atrapalha um pouquinho. Tudo bem? Tudo bem, Davi? Não, né? Ótimo. Então, a gente inicia o encontro de hoje falando rapidamente a respeito da ação da semana, dessa semana que passou, né? Então, a gente propôs para vocês mais uma semana, né, com uma atividade aí muito simples, mas uma ação da semana que representa bastante, né? A gente propôs para vocês aí, e eu creio que vocês têm visto, né, que todas as semanas as atividades vão incluir aí, né, o uso da Bíblia, né? Uma coisa que a gente coloca como muito importante, né, o uso da Bíblia, né? Nós católicos, a gente tem uma deficiência muito grande, né, em relação a utilizar as Sagradas Escrituras, né, ao nosso favor. Então, vocês notem aí que sempre, todas as semanas, a gente vai estar passando aí algo relacionado ao uso da Bíblia. E outra coisa interessante que eu queria chamar a atenção de vocês é em relação à ação dessa semana, né? A gente colocou aí a respeito de que vocês buscassem, né, onde menciona Nossa Senhora Maria na Bíblia, né? Também uma dificuldade muito grande de as pessoas encontrarem, né, falando sobre Maria na Bíblia. E em diversos momentos, né, em diversas passagens da Bíblia, a gente pode ver a presença dela, né, na vida de Jesus e também durante os milagres dele, né? Por exemplo, quando Maria esteve, né, nas bodas de Canaã, quando houve o milagre da transformação da água para o vinho, né? Quando a Bíblia também fala a respeito do Pentecostes, né, quando ela estava reunida junto com os discípulos. E uma das leituras que mais ela está presente é quando o anjo anuncia, né, a ela que Jesus viria por meio do seu ventre, né? Então, é muito importante que a gente sempre utilize a Bíblia para a gente poder estar tendo esse embasamento. A segunda proposta, né, foi a questão de que vocês rezassem o terço, né, pelo menos algumas dezenas aí durante os dias da semana, né? Então, é uma coisa também altamente importante, né? Também é uma deficiência nossa, né? A reza do terço. A gente tem uma ferramenta muito poderosa, né, para
para nos auxiliar, e a gente não sabe muitas vezes fazer o uso dessa ferramenta, né, desse item tão importante. Né? E Maria, por diversas vezes, nas suas aparições, ela fez esse convite para nós, né? Rezar o Santo Terço, né? Fez esse convite de fazer essa oração. Então, quando a gente está propondo as atividades para vocês, não é simplesmente para que vocês façam alguma coisa, mas é principalmente incentivar a oração, a leitura da Bíblia e também esse gesto concreto, né? Que é estar buscando realmente o embasamento na palavra de Deus. E aí a gente fica muito feliz com a participação de cada um de vocês. Tá? Essa semana a participação foi um pouco menor do que as semanas anteriores, mas, né, a gente sempre está lá cobrando, sempre está pedindo que vocês façam a partezinha de vocês. E dizer que essa semana a gente vai ser um pouquinho mais leve, tá? Mas a gente não vai deixar de fazer esse pedido. Tá? Então vejamos essas ações não como simples tarefas que são, né, que são simples, mas que sejam incentivos para que vocês busquem constantemente a iluminação a partir da palavra de Deus, que é a Bíblia, e busquem também estar orando sempre, rezando sempre, já que nós falamos que a oração ela tem um poder muito grande. E ao rezar o texto, a gente está rezando, a gente está orando. Amém. Amém. Deixa eu só mostrar a lista dessa semana, daqueles que fizeram, para a gente começar a dar introdução ao nosso tema. Então, a ação dessa semana foram 2 partes. A primeira parte foram muito mais pessoas, né? Foi o Vitor Hugo, o Henrique, a Laís, o Bartô Teixeira, a Nanda, a Ana Júlia Moura, a Emily, Otávio, Ana Clara Moura, Eloá, Júlio César, Davi, Caio, Sara, Sofia, Enzo, Vitor, Samuel, Ioli, Zaira e Maria Helena e Fernando, né, que foram os últimos que fizeram. Já a segunda parte, né, que foi a parte assim, mais concreta que a gente pediu, poucos fizeram, né, que no caso foi o Vitor Hugo, o Henrique, a Laísa, o Arthur, a Ana Clara Moura, o Júlio César e a Emily. Porém, a gente fica muito feliz, né, com o empenho e a dedicação de cada um de vocês. Certamente, né, cada um será recompensado bastante, né, por essa dedicação. Tio. E hoje a gente vai, né, a gente Tio. pensou num tema... Oi. Eu não pude fazer essa semana porque os meus pais viajaram. Aí eu tive que ficar a semana inteirinha na casa da minha avó. Meu pai chegou hoje de viagem, eu tive que ir para casa hoje. Aí ele veio para casa da minha avó, já passei o dia na casa da minha avó, também não tinha trago nada. Tá, tudo bem. A gente entende, viu? Não se preocupem, a gente entende cada um de vocês. Só que a gente pede sempre que tenham esse compromisso. Né? Sempre tenham um compromisso de estar fazendo, viu? Não tem problema. Então, o tema de hoje foi pensado, né, muito no momento atual que nós estamos vivendo, né? As igrejas estão fechadas e aí muita gente acha que, pelo fato da igreja estar fechada, a gente não pode ter esse contato com Deus. Então, a gente pensou nesse tema que é o ser igreja. Né? Quem é que faz a igreja? Né? O que é a igreja? Será se é a construção, o templo, ou será se é cada um de nós? É isso que a gente vai ver no encontro de hoje. Exatamente, Everton. É isso que a gente vai falar um pouquinho no encontro de hoje, tá? Muita atenção aí de vocês. Cadê a Val? Oi, estamos aqui. Vamos lá, pessoal, para iniciar o nosso encontro de hoje, né? Nós vamos ter a nossa iluminação, né? Que é a palavra de Deus. Eu queria que vocês abrissem, né? A Bíblia de vocês em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Daqui um tempinho para que vocês possam procurar e acompanhar comigo. Vamos lá? Todo mundo? Repete aí. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Capítulo 6, versículo 16. Peraí, qual é o capítulo e o versículo?
2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Isso, gente. Pronto, está aí na Facilitar tela um para que pouquinho, todo tá na mundo tela, possa... viu? Isso. Então, vamos acompanhar, pessoal. Todo mundo acompanha junto, né, a nossa iluminação de hoje, né, da palavra de Deus, que nos diz assim: nós somos o templo de Deus vivo, como o próprio Deus já disse. Eu vou morar e viver com eles. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Pronto, todo mundo acompanhou? Então, pessoal, o que a palavra de Deus vem nos dizer nessa palavra, né? Que você, que eu, que nós somos o templo de Deus, né? Nós pertencemos a Ele. A qualquer hora, esse templo pode ser habitado, né? Pode ser habitado pelo Espírito Santo. É só cada um de nós, né? Nós abrirmos nossos corações, né? E dizer: eis-me aqui, que seja feita a tua vontade em minha vida. Abra a porta de sua igreja e deixe a luz do Senhor te guiar. Então, pessoal, cada um de nós é o templo de Deus, é o templo do Espírito Santo de Deus, né? Então, depende de cada um de nós. Se nós abrirmos nossos corações, se nós nos deixarmos, né, inundar, invadir por esse Espírito, nos colocarmos assim à disposição, né, do Senhor, quando nós deixamos Deus agir na nossa vida, né, quando nós abrimos, né, quando nós deixamos ser essa igreja, né, tudo, né, à nossa volta se torna luz. Por quê? Porque quando Deus é a nossa luz, é o nosso guia, né? Então, essa luz, ela nunca vai deixar que a gente caia em tentação, né? Que nós perecemos no pecado, que nós caímos na escuridão. Nós vamos ser sempre luz, nós vamos ser sempre a igreja, vamos ser sempre o Espírito Santo de Deus. Então, com a compreensão, né, de que somos o templo de Deus, né, nossa reverência não é mais somente quando nós vamos na casa de Deus, né? Quando entramos lá, né? Quando vamos lá cultuar a Deus, quando vamos lá adorá-lo, né? Mas em todo o tempo, né? E em todos os lugares, pois carregamos essa presença, né? Viva, essa presença santa de Deus dentro de nós. Então, se nós abrirmos nossos corações, se nós nos colocarmos à disposição de Deus, onde quer que nós estejamos, né, em todo o tempo, nós podemos ser, sim, a igreja de Deus, podemos ser templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Amém. Agora a tia Elisa vai falar um pouquinho mais sobre ser igreja. Tia Elisa e a tia Amanda. Bem, ser igreja. O que é ser igreja para nós? Pode colocar aí, Ítalo, o slide? Colocar o slide. Sim. O Senhor Jesus nos chamou para sermos igreja e não simplesmente irmos à igreja. Ir à igreja é diferente de ser igreja. Nós somos a igreja, somos o templo de Deus, vivo e de Deus vivo. E onde estivermos com o pensamento no Deus Todo-Poderoso, ali Ele está. Ele estará. Esse tema ser igreja é muito interessante, especialmente nesse momento agora que nós estamos vivendo, como o Ítalo já falou. Muitas vezes, quando se falava a palavra igreja, se imaginava simplesmente aquele prédio, né? Um prédio construído de tijolo, cimento, só que vai além desse prédio.
a igreja, ser igreja, é ser acolhedor, é acolher, é amar o nosso irmão. Então, a igreja somos todos nós juntos, unidos, em obediência a Deus. A igreja, ela é formada pelo... Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. Então, nós devemos obedecer aquilo que Jesus nos ensinou, que está na Bíblia. Então, se a gente fizer tudo aquilo que Jesus ensinou, o que ele fez, que foram ensinamentos para nós seremos igreja. Agora, é importante ir à igreja e reunir naquele prédio, porque através da reunião de nós todos que somos igreja naquele prédio, nós vamos compartilhar muitas coisas. Vamos exercitar aquilo que Deus quer que nós façamos, como amar o outro, acolher o outro. Aqui no slide tem também a igreja não é um local, mas sim o corpo de Cristo. Se a igreja é o corpo, então o Senhor Jesus Cristo é a cabeça. Então, vocês podem observar aí no slide que o Ítalo fez. Tá, de um lado, a igreja, o templo, né, o prédio, que é importante nós irmos para esse templo, nos reunirmos. Mas nesse atual momento que nós estamos vivendo, nós não podemos nos reunir nesse templo, né? Mas aí eu pergunto para vocês, a igreja se acabou porque a gente não pode ir ao templo? Acabou? Não. Não. Porque a igreja somos todos nós. Volta novamente o slide, então, por favor. A igreja não acabou porque a gente não está podendo frequentá-la nesse momento. Porque a igreja é como essa outra figura que o Ítalo colocou. Jesus é o cabeça e a igreja é todo o corpo. Nós somos o corpo que forma a igreja. Então, nós devemos obedecer a essa cabeça que é Jesus Cristo. Tudo que ele nos ensinou, nós devemos ser obedientes, porque a cabeça é o nosso guia. E aí nós devemos obedecer o nosso guia, que é Jesus, para que tudo dê certo, para que o corpo funcione muito bem, como é a vontade de Deus. Pode passar para o outro slide? Ir à igreja é necessário, e ser igreja também é essencial. Ser igreja é obedecer a Cristo em tudo. Não importa onde você esteja, Deus quer você seja igreja. É muito importante que a gente entenda isso, que é isso que está escrito nesse último slide. E a igreja é necessário, é muito importante nós juntos nos unirmos ali naquele momento, porque na missa é feito um momento que é o que a gente já vai viver lá no céu. Aquele momento ali de união, de louvor a Deus, de contemplação, de amor, tudo em agradecimento ao sacrifício que Deus fez por nós. Aquilo ali já é uma prévia, é algo que já mostra para nós o que a gente vai viver lá no céu. Mas a igreja não é só o templo, né? Nós já somos igreja. Esse momento que nós estamos vivendo aqui é ser igreja, porque Deus está aqui junto conosco. Ele diz que onde estiver 2 ou mais em seu nome, reunidos em seu nome, ali ele estará. Então, nós estamos vivendo, nós estamos sendo igreja.
Outra coisa também, esse momento de oração que vocês fizeram durante a semana, que alguns fizeram em casa, com a família, unidos em oração, é uma forma de ser igreja também. Então, a igreja somos nós. A partir desse momento, de agora em diante, nós vamos pensar na igreja dessa forma assim, ó. Várias pessoas unidas no mesmo objetivo, unidos com um pensamento voltado para Deus. Isso é ser igreja. Mas sempre lembrando que é importante nós nos reunirmos no templo, na igreja. No dia em que estiver liberado, nós voltaremos a participar, porque ali já é uma forma da gente viver o que está preparado para nós lá no céu. É a comunhão com os nossos irmãos, com todas as pessoas, unidos em oração e louvor a Deus. Mas sempre lembrando que essa união, esse amor, essa partilha, acolhimento, a gente pode viver em todos os momentos da nossa vida, em todos os lugares onde nós formos. Amém? Amém. Amém. A conexão parece que caiu um pouquinho, gente, ou foi só aqui em casa? Travou. Foi, né? Acredito que seja Acho que geral. caiu a internet, porque ela acabou de parar Minha aqui. tá boa. Tá Certo. ótimo. Aqui Então, assim, também. Não, que tá boa. vamos aguardar um boa. instante. Vamos aguardar um instante só. A Tá minha boa, já tá tá normal. Tá. Vamos dar continuidade aí? Certo. Então, assim, gente, só reforçando, né, a questão do nosso tema de hoje, né, quando a gente pensou em falar sobre ser igreja, né, sempre surgem essas dúvidas, né, das pessoas. A gente sempre observa, né, as pessoas reclamando, mas as igrejas estão fechadas, né? Como é que a gente vai poder ter esse contato mais próximo com Deus? Só que muitas vezes a gente esquece que o contato, né, com Deus não necessariamente depende, né, de você se deslocar da sua casa para a igreja, né? Quando a palavra de Deus fala que através da oração a gente consegue ter esse contato com Deus, a partir daí a gente vai entender de que nós somos a igreja, né, de que nós que somos nosso corpo, né, nossa alma, que é templo de Deus, nós fazemos essa igreja. Só que também é importante falar, né, que isso não retira, né, não desabona a importância da gente se deslocar ao prédio, né, se deslocar à igreja, a igreja que é uma casa de oração e de reunião, né? A gente viu, né, a gente vê ao longo da história, desde o início, né, desde quando o período de Jesus, as pessoas se reuniam para falar sobre Deus, né, as primeiras comunidades, né? Então já pensou, se cada um ficasse na sua casa orando, se cada um ficasse na sua casa meditando a palavra de Deus, não seria muito ruim? Né? Não seria esquisito? Então é importante que a gente faça tenha essa questão de ir até a igreja. Tá? Tudo bem, Davi, sem problemas. Então a igreja, né, o templo, né, a construção, a casa, ali é uma casa de oração e de reunião e de encontro. Né? Nós vamos lá participar dessa reunião, né, todos juntos em oração. Mas não significa que a gente só pode falar com Deus, que a gente só pode ter um contato com Deus naquele local. Na verdade, na minha casa, né, individualmente eu posso ter esse contato com Ele. Mas é altamente importante que eu tenha esse contato constante com meus irmãos, né? Assim como A nós internet fazemos. tá travando o que você tá falando. Assim como nós fazemos, né, nos encontros de catequese. Né? Imaginou como seria se todo mundo na sua casa fizesse seu próprio estudo? Seria bem diferente, né? Muito diferente. Então, o ser igreja é justamente, né, você ser esse templo, né, de oração, você ser esse templo do Espírito Santo. Né? E a partir daí, a partir da reunião com os outros, né, você fazer sempre o bem. E para que eu seja igreja, né, eu preciso fazer a minha parte. Eu não preciso ficar somente parado, né, no tempo.
como a gente já falou em outros encontros, né? A questão da oração. A oração sem as obras, né? Sem a ação, ela é morta. Não adianta somente orar, não adianta somente pedir a Deus, mas eu preciso também agir, né? A oração, ela é a junção da palavra orar com ação. Então, para que nós sejamos igreja, a gente precisa de ação, de agir. Nesse momento é muito difícil falar em ação, porque a gente não pode sair de casa. Mas eu tenho certeza que quando a gente voltar à nossa vida normal, né, eu sei que cada um vai ter essa noção de que é importante você fazer algo, né, pelo próximo. É importante que você saia do seu conforto, né, e busque fazer a sua parte, né, para com o irmão. Alguém quer complementar alguma coisa? Sim, só comentar aqui um pouquinho, assim, que a Bíblia ela é bem clara quando, né, nós devemos nos reunir, né, como igreja, porque juntos, né, nós podemos encorajar outras pessoas, né, nós podemos, né, conduzir outras pessoas, né, na fé, orientar e guiar, né, e ficar firme, né, na esperança de dias melhores, de providências, né, melhores para o nosso dia a dia, né, porque sozinho nós sabemos que nós ficamos, né, muito mais fracos e vulneráveis, né, para as tentações, né, do mundo. Então, a igreja é o lugar que dá, assim, que nos encoraja, né, que nos fortalece, que nos alimenta, que nos dá força para enfrentarmos as adversidades do dia a dia, né? Amém? E também na igreja, onde compartilhamos a comunhão. E na nossa casa, nós não podemos compartilhar a comunhão do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Né, gente? É muito importante a gente lembrar disso. Exatamente. Então a gente chama essa reflexão, né? Não é o ser humano, ele é um ser sociável, né? A gente tem esse sentimento, esse tipo de atitude no nosso ser. A gente precisa estar em contato constante com alguém. Eu queria que vocês olhassem essa imagem do lado direito. O que é essa imagem aqui? O que ela representa? A igreja. A igreja. Uma igreja, né? Uma igreja. casa que representa uma igreja. E esses detalhes aqui, o que são? São as pessoas. São as pessoas. Pessoas. E o que elas estão fazendo? Estão unidas. Estão formando uma igreja. Estão unidas, formando igreja, o que mais? Estão orando. Também. Então é tudo isso que vocês falaram. Essa imagem ela representa muito bem o que é a igreja. A igreja, a casa de oração sem nós, ela não é uma igreja. Ela é simplesmente um prédio qualquer. Então é necessário que a gente saia da nossa casa, saia do nosso conforto e vá à casa de oração, sempre que necessário. Assim como a imagem ao lado, né, representando a igreja, que é o corpo, né, que somos nós, e Cristo é a cabeça, ou seja, aquele que nos guia. Né? Então nós não podemos, o corpo ele não pode fazer diferente da cabeça. Né? Então a igreja ela vai fazer o quê? Aquilo que Jesus pediu. Amém? Amém. E lembrando também que, como a tia Lisa falou, não é porque nós não estamos podendo ir na igreja, na casa do Senhor, que nós não vamos ser igreja, né? Nós somos igreja onde nós estivermos, desde que nós estejamos, né, com o nosso coração aberto, né, recebendo e, como eu vou explicar para vocês, que nós estejamos com o coração aberto, cheio do amor, cheio do Espírito Santo de Deus. Nós somos igreja em todo lugar, em todo o tempo. Amém? Só somos igreja quando estamos contritos com Deus. Isso é ser igreja. Exatamente. Isso. Exatamente. E aí, como o tempo é curto, né? Porque a gente queria passar aqui mais um tempo falando com vocês, mas não é possível, né? Então a gente vai É verdade. A gente vai encerrando o encontro de hoje, tá? No grupo a gente vai enviar a ação da semana, né? O que é a ação dessa semana? Como eu falei para vocês, vai ser bem simples, bem tranquila. Né? Então, quais são os nossos avisos? Né? Amanhã, aos domingos, né? Tem a Santa Missa pela manhã, agora é uma novidade.
né? Todos os domingos agora vai ter a Santa Missa pela manhã às 8 horas. Graças Uma a missa, Deus por isso. isso, uma missa bem diferente, bem lúdica, tá? E também vai ter as das 19 horas, né? Aquela missa mais normal, né? Voltada mais para os adultos, mas todos podem assistir. E também ficar atento à ação da semana no grupo do WhatsApp. E, por fim, uma coisa que a gente pede bastante, a leitura da Bíblia e constantemente oração. Não adianta simplesmente que eu participe dos encontros semanais e não leia a Bíblia e não ore. Né? Aí eu não vou estar fazendo... E não praticar, né? Aquilo que a Isso. gente está conversando com vocês. Isso. Não A gente adianta de aprende nada. aqui para poder praticar, para poder propagar isso Para lá fora. sermos exemplos, né? Lá fora. Para sermos igreja. Exatamente, para sermos igreja. Então não esqueçam, amanhã às 8 horas, e a ação da semana vai envolver a missa de amanhã. Eu vou já enviar no grupo lá, após o encontro, tá? Fazer Amém. oração. Eu quero dar um recadinho para vocês, como estamos falando de oração, é muito importante que a gente possa todos os dias... 4 minutos. Vai lá. Todos os dias que a gente possa estar fazendo a oração. Essa oração que eu escolhi hoje, que eu gostaria que vocês orassem todos os dias, que é a oração do anjo do Senhor. O anjo da guarda, viu, gente? Eu oro todo dia ela. Muito bem, Graças principalmente a Deus. quando a gente vai sair de casa, para que ele possa nos proteger em qualquer lugar que nós estivermos. Então, vamos orar juntos. Tá? Vamos lá? Santo anjo do Senhor, Deus guardador. Já que a gente a piedade divina sempre me quer. Guarda pelo mim, amém. 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 Nós possamos ter uma boa semana, que Deus nos guarde, que o anjo da guarda nos proteja. Amém? Amém. Amém. Por favor, não copiem na Tinha que ter alguém, né? Viu? Tava indo tudo normal. Então a gente finaliza o encontro de hoje, né? Meditando aqui rapidamente sobre essa leitura, né? De Apocalipse 3, versículo 20. Anotem aí no caderno para que vocês depois leiam lá. Quando fala que, né? Cristo fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, refletindo, né, nós somos o templo de Deus e nós pertencemos a ele. A qualquer hora, esse templo pode ser habitado pelo Espírito Santo de Deus. É só você abrir a porta do coração e dizer: eis-me aqui, Senhor, que seja feita a tua vontade em minha vida. Abra a porta da sua igreja e deixe a luz do Senhor te guiar. Tá? Então, finalizando o encontro de hoje, abram sempre a porta do coração de vocês e deixem a luz de Deus entrar. Tá? É um pedido que a gente pede sempre. Ouçam a voz dele, aquilo que ele pede para cada um de vocês. Amém? Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Assim, todos fiquem atentos aí que eu vou já mandar a ação da semana no grupo. Viu? Agora, gente. Um abraço. Um abraço. Tchau. Beijo.